Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar a respeito de dois times de vôlei. São 12 homens. 12 homens que Jesus escolheu para acompanhá-lo no seu ministério. Então, antes da gente começar, vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor porque nós podemos aprender um pouco mais a Tua Palavra. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho a respeito dos 12 apóstolos, 12 homens que Jesus escolheu para acompanhá-lo no seu ministério. E nós queremos que o Senhor nos ajude a entender dessa lição que parece um trabalho um tanto quanto biográfico, mas que é relevante para as nossas vidas, nós conhecemos um pouco dos 12 apóstolos. Então, Senhor, eu quero te pedir que tudo que eu falar aqui, que vem da sua parte, que seja guardado no coração de cada um. E o que for da minha parte, que seja esquecido. Enfim, o que é mais importante é o que vem de ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, nossa lição hoje é essa aqui, ó. Jesus escolhe e comissiona 12 homens. Quem eram esses homens, né? Eu sei que muitos de vocês sabem, pelo menos alguns, né? Alguns dos mais importantes. Alguns que deixaram para nós um legado, né, escrito, que escreveram algumas partes da palavra, e outros que não são mencionados na Bíblia, mas não se fala a respeito da sua vida, como é que foi depois. A Bíblia não fala a respeito da vida deles depois que Jesus subiu aos céus. Mas vamos lá, vamos conhecer um pouquinho a respeito de cada um. Primeiro, nós vamos ler um texto, são os primeiros de muitos. Então Jesus primeiro fala assim em Mateus 10:40: quem recebe vocês é a mim que recebe, e quem recebe a mim recebe aquele que me enviou. O que Jesus está falando? Não só deles, mas de nós mesmos. Que se alguém aceita a gente conversar a respeito de Jesus, se a pessoa se prontifica a querer saber mais a respeito de Jesus, e nós estamos levando essa palavra para essa pessoa, Jesus está dizendo que é a mim, ou seja, a ele é que recebe, tá? E a pessoa que recebe a ele, recebe também a Deus que o enviou. Então, quando você for falar de Jesus para alguém, tenha isso em mente. Você está falando em nome de Jesus. E a pessoa, ela está recebendo o próprio Jesus na sua vida. E uma vez recebendo Jesus na sua vida, ele passa a ter uma comunhão com Deus, porque ele recebe diretamente a Deus, tá? Depois disso, aí a gente entra aqui no texto que fala a respeito dos discípulos. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, os quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Jesus, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé,
Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então aqui estão os 12 discípulos que estão descritos aqui em Mateus 3, de 13 a 19. E é interessante que tem algumas coisas que chamam a atenção, e nós vamos falar a respeito justamente de algumas curiosidades, de alguma coisa a respeito desses apóstolos. Então vamos lá. Eu fiz assim, na lição tem a lista de cada um deles e alguma coisa, e tá assim, tá jogando. Eu peguei o texto aqui e fui conforme o texto que está, conforme está aqui descrito no texto, né? Então a primeira pessoa que está aqui no texto é Pedro. Pedro era galileu, como o seu irmão André, óbvio, né? O nome dele de nascimento era Simão, que Jesus mudou para Pedro, mas muitas vezes ele também era chamado de Simão Pedro. Teve uma hora que Jesus o chamou de Simão Bar-Jonas. O nome Bar quer dizer filho de. Então, Simão Bar-Jonas quer dizer Simão, filho de Jonas. Por isso, mas normalmente ele era chamado de Pedro. Pedro era pescador. Como pescador, assim, dizem o seguinte, que Pedro não era só apenas um pescador, mas era um camarada que era dono de vários barcos de pesca, e, né, ou seja, ele era empresário. Então ele não só saía com o seu barco, como ele saía com os outros barcos para pescar. Então eles iam num grupo, ou então sozinho. Isso não tinha nenhum problema, né, com relação a isso. E Pedro, ele tem umas características interessantes a respeito disso. Bom, ele tinha dificuldade para entender o que Jesus dizia, os ensinamentos de Jesus, porque ele tinha pouco estudo, né? Então era bem complicado para ele entender. Era impulsivo, tímido, explosivo, mas era amoroso. O apóstolo Pedro, ele tem o que os psicólogos chamam de como é que é? Uma característica, um temperamento chamado de sanguíneo. É aquele camarada que explode por qualquer coisa. É um sujeito que digamos assim, que tem pavio curto. Vocês podem verificar isso rapidinho quando Jesus foi preso, que ele foi lá, catou a espada e cortou a orelha do Malco, que era o guarda pessoal de Caifás. É que Jesus foi lá e colocou de volta a orelha de Malco, né? E falou para Pedro, falou assim, olha, bom você guardar essa espada, porque quem vive da espada morre pela espada. Então Pedro era assim, ele tem coisas que ele fala no decorrer dos evangelhos que ele nem pensa, já fala de uma vez. Ele é bem assim, bem impulsivo mesmo. Ele vai e solta o verbo, né? Fala que ele também era tímido, né? E era amoroso. Isso ele era, não, né? E ele escreveu duas epístolas, né? As cartas de 1ª de Pedro e a 2ª de Pedro. Mas também existe os estudiosos dizem
que, apesar de Marcos ter escrito o Evangelho, foi Pedro quem ditou o Evangelho de Marcos para Marcos. Foi Pedro que foi contando a história. E como ele era assim uma pessoa impulsiva, ele queria falar logo, terminar logo, não sei o quê, vocês podem notar que o Evangelho de Marcos é mais curto. A gente brinca que o Evangelho de Marcos como é que é? Poxa, gente, esqueci. Mas vamos lá. Aí você pega as cartas dele, eu vou lembrar. Você pega as cartas dele, elas também são curtas, porque ele não tinha conhecimento suficiente, né, da palavra escrita, né, e também não tinha muita paciência, né. Então ali, quando você pega lá o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos é como se fosse uma minissérie. Lembrei. É como se fosse uma minissérie, é uma coisa curta. Então tem muita coisa que está ali no Evangelho de Marcos que não está em outros evangelhos, ou que falta, né? Mas está lá. Que mais que eu poderia falar a respeito de Pedro? Tem outra coisa, viu, gente? Pedro era meio covardão. Quando Jesus foi preso, ele negou Jesus 3 vezes. Ele chutou o balde, como a gente costuma falar, né? Pisou no tomate, escorregou na maionese. Ele não foi assim um cara muito legal, não. Vamos para frente, que o tempo é curto. Agora vem Tiago. Tiago era chamado também de Tiago Maior, e ele era de Betsaida. Trabalhava com pesca, junto com o pai dele, o Zebedeu, e o irmão dele, o João. Ele era um cara de personalidade forte, né? Tanto ele quanto o João, que Jesus chama ele de filhos do trovão. Então, eles eram assim, meio que ambiciosos. Aí aqui o texto diz, então eles se aproximaram dele, Jesus, e disseram, né? Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus perguntou, o que vocês querem que eu faça? Eles responderam, permite-nos que na sua glória nos assentemos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Eles achavam que eles tinham um pouco mais de regalia que os outros, porque eles eram primos de Jesus. O Zebedeu era casado com a irmã da mãe dele, da Maria. Então eles achavam que eles tinham esse direito de, vamos dizer assim, estavam pedindo para Jesus ser meio que, pedindo para Jesus favorecer os dois, né? Mas Jesus não quis saber. Ele foi um dos discípulos mais íntimos de Jesus, né? Tanto é que quando Jesus chamava os discípulos para fazer alguma coisa especial, por exemplo, para ressuscitar a filha de Jairo, que tinha morrido, Jesus chamou Pedro, Tiago e João. E era sempre assim, algumas coisas mais especiais, como na transfiguração. Quem foi com Jesus lá no Monte da Transfiguração? Pedro, Tiago e João. Então era assim sempre, né? Mas ele foi um dos discípulos mais íntimos de Jesus. Aí ele pregou na Judéia e ele foi dos apóstolos o primeiro mártir. Ele foi decapitado por Herodes Agripa I. Então é interessante com relação a isso, com relação ao ministério de Tiago. Existem algumas vamos dizer assim, desconfianças, né? Isso tem a ver com a tradição, que Tiago foi para a Espanha
pregar o evangelho. E lá ele ficou um tempo, depois ele voltou para Jerusalém, e aí que ele foi morto. Tanto é que, se vocês perceberem, estava sempre Pedro, Tiago e João. No começo de Atos, só tem Pedro e João, Tiago não está. E é bem provável que nessa época ele estivesse lá na Espanha. Tanto é que tem lá na Espanha o famoso caminho de São Tiago de Compostela. Aí vocês chegam lá em Compostela, tem a igreja de São Tiago. Tá? Só para vocês terem uma ideia. E o apóstolo Paulo também manifestou o desejo de ir à Espanha, porque ele sabia que havia irmãos lá na Espanha. Então, vamos fechando aqui, né? Tiago fez esse trabalho. Continuando, aí vem João, o irmão dele, né? João também era estouradinho, né? Que nem o irmão. Tanto é que você pega o texto lá, tem uma parte lá que ele fala assim, ele fala para Jesus: o senhor não quer que a gente peça fogo do céu e destrua todos eles, né? Num determinado episódio. Esse era o João, né? Era indisciplinado, mas ele acabou sendo o discípulo mais querido de Jesus. Ele era o que mais que aprendeu muita coisa e foi o discípulo que fez um evangelho totalmente diferente dos outros. Os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de evangelhos sinóticos, que são evangelhos que contam a história de Jesus de uma perspectiva mais, como é que eu posso dizer, um pouco mais igual, né? João não, João ele tem um lance mais espiritual. Então vocês começam a ler a carta, a primeira, o primeiro capítulo de João, ele está falando, ele começa assim: e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Então ele começa a falar de Jesus de uma outra forma. Ele apresenta Jesus como a palavra. E ainda mais, ele fala que Jesus foi o Criador. Ou seja, Deus é quem. O pessoal diz assim, que Deus é o que planejou, Jesus foi o que fez, né? E o Espírito Santo é o que mantém. Então, você pega lá o texto, está escrito assim: todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito se fez. Então, João começa assim, né? E ele, durante a ceia, era o que estava reclinado do lado de Jesus. Então, ele era aquele a quem Jesus amava. Era, digamos assim, aquele que era mais chegado, né? Apesar de ser primo, né? Então, aí, quando Jesus estava na cruz, o que Jesus fala? Olha o texto aqui. Vendo Jesus a sua mãe junto dela, o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Ele trabalhou pregando em Jerusalém, né? Escreveu o Evangelho, que leva o seu nome, e as epístolas também, né? Primeira, segunda e terceira carta de João e Apocalipse. Ele foi enviado para Patmos, uma ilha no Mediterrâneo, ficou lá um tempo, já idoso, e lá ele escreveu o Apocalipse, e voltou para Éfeso, porque ele antes estava em Éfeso, ele voltou para Éfeso, ficou mais um tempo lá, e lá ele morreu. Ou seja, né, fez todo esse trabalho. Com relação a Maria, os especialistas dizem que ele cuidou de Maria até o fim da vida dela. Então ele, de maneira alguma, desamparou a tia. Aí você vai falar assim: e os irmãos de Jesus?
Não sei porque, bom, Jesus como filho mais velho, ele tinha por obrigação de cuidar da mãe, mas ele passou essa atribuição para João, não passou nem para nenhum dos irmãos. Então, João cuidou dela o tempo todo. Continuando, o André. André era irmão de Pedro, também pescador, né? André tinha sido, inclusive, discípulo de João Batista. Então, quando João Batista estava lá ensinando, né, chamando as pessoas ao arrependimento, André estava ali, ajudando, né, aprendendo que João estava falando. Quando João apresentou a André o Messias, ele rapidamente foi ao encontro de Jesus e passou a segui-lo. Ele não pestanejou, ele foi rapidinho, né? Foi um dos primeiros que creu em Jesus, se não for o primeiro. E é interessante que quando ele chega de volta a Cafarnaum, né, lá na Galiléia, que ele encontra o irmão dele, ele fala para o irmão, para Pedro, né, para Simão no caso, né? Olha, encontramos aquele que é o Messias, você precisa conhecê-lo. E foi aí que, né, no decorrer dos evangelhos, você lendo, você vai ver como foi que Pedro conheceu Jesus. André, ele teve um ministério muito prolífico, né, trabalhou muito, né, mas ele foi morto em Acaia. E lá ele foi crucificado. Mas ele foi crucificado de uma maneira diferente. Ele foi crucificado numa cruz em X. Né? Interessante, você olha assim, essa cruz, ela é uma cruz em X. Então, muito se fala, hoje em dia, né, quando você vê um símbolo qualquer que está em X, o pessoal fala que é a cruz de Santo André. Tem um escutinho aqui, voando. É a cruz de Santo André. Então você, né, pode olhar isso, tem até em bandeiras de países, né? Você olha a bandeira da Escócia, a bandeira da Jamaica, tem esse X, né, que é a cruz de Santo André. Continuando, temos que correr, porque tem bastante gente. Filipe. Filipe também ele nasceu em Betsaida, provavelmente era pescador, e foi quem apresentou Jesus para Natanael. E aí, né, Filipe chega para... Aí o texto diz assim, Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Ele era tímido, né? E no comecinho era um pouquinho incrédulo. Só para vocês terem uma ideia, né? Então, Jesus erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe, onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu, nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um pudesse recebesse um pedaço. Então, aí você vai encontrando alguns textos. Tem mais esse outro texto em que Filipe vira para Jesus e fala, Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Aí o Jesus responde, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. E então, assim, né, essa parte que, assim, que ele era dele ser meio incrédulo, que Jesus fala que ele não cria que Jesus e o Pai eram um, então ele faz esse pedido, né? E Jesus mostra
para ele o que era. Ele também teve um ministério na Ásia Menor muito bom. Continuando. Natanael ou Bartolomeu? Ele era de Caná da Galileia e não se sabe qual era a profissão. Ele foi descrito pelo próprio Jesus como uma pessoa em quem não havia falsidade. É interessante, né, que quando Filipe chega para Natanael fala aquilo lá, né, que nós encontramos aquele que Moisés fala, que os profetas também já falaram, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Natanael vira para Filipe e fala assim: e pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? E Jesus chega para ele, né, e fala assim: eis aí um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. E aí Natanael vira para ele e fala assim: mas como o senhor me conhece? Aí vira para ele assim: Natanael, antes que você viesse, eu vi você debaixo da figueira. Então aí ele começa a seguir Jesus. O nome dele, Bartolomeu, significa filho de Tolmai. Por isso que é possível que fosse chamado dessa forma por causa da sua filiação. Ambos são mencionados sempre junto com Filipe. Conclui-se que serem dois nomes do mesmo discípulo. João só o chama de Natanael, enquanto os sinóticos, sinóticos que são Mateus, Marcos e Lucas, o chamam de Bartolomeu. Mateus. O que vocês acham de ter no grupo de vocês um camarada que ninguém gosta dele? Um sujeito que tem fama de ser ladrão, que cobra tributos de vocês para um governo que está tomando conta de tudo e vocês não gostam do sujeito. Esse era Mateus. Mateus era coletor de impostos pro Império Romano, na Judéia. Ele era judeu. Ele era um sujeito que era ali, de onde é que ele era? De Cafarnaum. Então, quando o camarada era cobrador de impostos, ele era chamado de publicano. Era sofrido para eles, viu? Assim, em termos, né? Tem aqueles que não ligavam, que eram até mais brutos, né? Mas não tinham dó do povo e cobravam mesmo as coisas. E o cara ficava numa boa, ganhava uma grana legal. Isso, e quanto mais eles cobravam, eles separavam uma parte para eles. E às vezes não era pouco, não. Vejam só o episódio lá nos Evangelhos a respeito de Zaqueu, que era o chefe dos publicanos, né? Então, aí o que aconteceu? Jesus chamou ele. Então, olha só, olha o texto. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Ele simplesmente saiu da coletoria, largou tudo lá e foi embora. Deixou o romano que ficava lá junto com ele tomando conta, né? Deixou lá, fica aí, ó. Cuida aí, depois você fala lá com o tribuno e eu não tô fora. E ele escreveu o evangelho que leva o nome dele, o evangelho de Mateus. Mateus tem uma característica interessante no evangelho dele, que ele começa o evangelho com a genealogia de Jesus. Mateus escreveu basicamente para os judeus, para que eles pudessem saber quem era Jesus. Tá? Então esse era
o Mateus. Vamos correr, porque o tempo já está estourando. Tomé, né? Tomé era originário da Galileia e era pescador. E também ele era chamado Dídimo. Dídimo quer dizer grego, quer dizer gêmeo em grego. Então isso a gente pode pressupor que ele tinha um irmão gêmeo, né? Ele era uma pessoa determinada, mas no primeiro momento não creu na ressurreição de Jesus. Posteriormente, fez uma das declarações de fé mais lindas do Evangelho, reconhecendo que Jesus é Deus. Então o texto aqui fala exatamente isso a respeito de Tomé. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio, né? Quando Jesus apareceu na primeira vez. Então os outros discípulos disseram a Tomé, quando ele chegou lá depois que Jesus saiu: vimos o Senhor. E ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele e não puser o dedo puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Depois de 8 dias, os discípulos que estavam outra vez reunidos e Tomé estavam com ele. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja convosco. Ou seja, Jesus chegou e falou assim: Shalom. E logo disse a Tomé: ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Então a gente fala, né, que muitas vezes a gente usa essa expressão, né, a expressão de Tomé: ver para crer. Tiago, filho de Alfeu. O Tiago, filho de Alfeu, não tem só um pouquinho de texto aqui a respeito dele, não se sabe quase nada. E a única coisa que se sabe ou que se desconfia é que Tiago foi o apóstolo mais jovem do grupo de apóstolos que Jesus chamou. Então era um rapaz assim, bem pouco conhecido, vamos dizer assim. Não se sabe com o que ele trabalhava, né? Mas a única coisa que se tem notícia é que ele era um dos mais jovens, né? Agora vem Tadeu, ou Judas Tadeu, né? Ele é chamado por Mateus e Marcos apenas de Tadeu e por Lucas de Judas, filho de Tiago. Então você lê aqui, né? De Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Isso é em Mateus 10, 3. Em Lucas 6, 16 está assim, vem falando, né? Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. E João faz questão de diferenciar Tadeu de Iscariotes. Ele também nasceu na Galileia e não se sabe o que ele fez, o que ele fazia como profissão. Também não se tem mais informações a respeito do ministério dele. Tá? Continuando, Simão, o Zelote. Simão o Zelote também não se sabe o que ele fazia como profissão. O apelido de Zelote indica que ele era participante do grupo ultranacionalista e conservador das tradições hebraicas que lutavam pela libertação de Israel da dominação romana. O Zelote, ele era um cara, digamos assim, revolucionário. Ele era um sujeito que fazia parte de um grupo de pessoas, de revolucionários que queriam livrar o povo judeu das
vamos assim, da dominação do jugo romano, do Império Romano. No ano 70 depois de Cristo, os zelotes promoveram uma revolução tão grande que veio o general Tito, se eu não me engano, foi lá e destruiu, acabou com todo mundo, destruiu a cidade inteira, derrubou tudo. Por exemplo, do templo, a única coisa que sobrou foi aquele muro que hoje em dia é chamado de Muro das Lamentações. Ali só sobrou aquilo. Então foi uma coisa terrível. Então os zelotes eram um grupo perigoso, que eles viviam atacando os soldados romanos em diversos lugares, ou numa hora eles ganhavam, noutra hora eles perdiam, mas o grupo sempre estava ali. Simão, pelo que eu já li, ele pregou o evangelho, inclusive na Escócia. Muita gente o reverencia por isso. Segundo diz a tradição, que ele foi mesmo, foi para lá e pregar o evangelho. Chegou até a Escócia pregando o evangelho. Então são algumas coisas que a gente pode saber. Agora vem Judas Iscariotes, que é o último da lista. Ele nasceu na Judéia, né? A profissão não é mencionada e talvez ele tivesse alguma função administrativa que fez com que ele exercesse o cargo de tesoureiro do grupo de discípulos. Ele se revelou egoísta, ambicioso e de espírito egocêntrico, né? Queria tudo para si. E aí aqui no texto diz assim, né? Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para atrair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Né? Então ele já... É interessante que eu li algumas coisas a respeito de Judas. Dizem, né, tudo de novo segundo a tradição, que ele tinha uma visão de Jesus, assim como os judeus na época, eles esperavam um Messias político, um Messias guerreiro, aquele que ia vir e acabar com o Império Romano e libertar os judeus da dominação romana. Judas tinha certeza que Jesus era o Messias, mas ele também tinha uma preocupação, que ele achava que Jesus deveria ser o Messias político, que Jesus deveria partir para cima dessa dominação. E não era isso que Jesus estava procurando, né? Então, aí ele fez o que ele fez, né? Vocês podem ler ali nos evangelhos, da tradição, como é que foi. Depois ele se arrepende do que ele fez. Bem, na verdade, ele não se arrepende ou fica com remorso. Acho que ele ficou com remorso. E aí ele jogou o dinheiro de volta para os fariseus, né? E procurou uma árvore para se enforcar. Não só se enforcou, como o galho que ele se enforcou arrebentou e ele caiu barranco abaixo, se estourando todo. Tá? Então, gente, são esses os discípulos de Jesus, né, que nessa aula aqui a gente apresentou. Então, como vocês podem ver, Jesus não escolheu ninguém assim especial. Eram pessoas simples, na sua maioria, né,
tinha gente que era escolada, que conhecia bem a lei, no caso de Natanael, tinha gente que sabia ler e escrever, como no caso de Mateus, o próprio Natanael, Judas Iscariotes, talvez algum outro, né? Mas era tudo gente comum, tudo gente letrada como Pedro. Por exemplo, Pedro fala a respeito de, numa das cartas dele, ele cita, não nominalmente, Paulo, mas ele fala que as coisas que Paulo escreve eram difíceis para ele entender. Ele tinha dificuldade de entender o que Paulo escrevia. Então ele era assim, ele era um cara que não tinha estudo. Então você vê que eram pessoas absolutamente simples, eram pessoas como nós. Jesus escolheu 12 homens que foram os que começaram a Igreja de Cristo, né? Então, e aí, o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver com a gente que nós também somos discípulos de Cristo. E nós devemos levar a mensagem de Jesus a outras pessoas. Esses 12 apóstolos deixaram um legado para nós, para que a gente pregasse o Evangelho, para que a gente falasse de Jesus para outras pessoas. Você pega um texto lá de Atos, o começo lá de Atos, você vê Pedro, que era o que menos estudo tinha, vai lá e prega no templo, e ele fala de tal forma que num primeiro momento 3.000 pessoas se convertem. Esse é o poder do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Então é assim que a coisa acontece. Se você se colocar diante de Deus para falar do amor de Cristo para outros, o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida, vai trabalhar em você de tal forma que você vai falar com autoridade, você vai perder o medo de falar e vai ser uma pessoa extremamente corajosa para falar a respeito. Então, quando vocês estiverem diante de alguém, primeiro orem pela pessoa com quem vocês vão falar, né? Ela não precisa saber, e vocês vão e falem. O Espírito Santo vai colocar as palavras certas na boca de vocês. Tá bem? Vamos orar? Senhor Deus nosso Pai, quero agradecer ao Senhor pela aula e que essa aula possa ser assistida pelos alunos e que eles possam aprender um pouco mais a respeito desses queridos irmãos que um dia nós vamos encontrar lá na glória com Cristo. Em nome de Jesus, amém.